Quero, em nome da Casa CE, agradecer em primeiro lugar os colegas presentes e todos os senhores jornalistas, senhores e senhoras jornalistas. Portanto, não é novidade que fomos ao AMBO sem preconceitos e sem busca de culpados. Fomos para ver, ouvir, perceber e contribuir na busca de soluções em função do fenómeno que lá aconteceu. O relatório que vou apresentar, que é do Conselho Presidencial, está estruturado em 3 partes. Uma primeira parte que relata o que fizemos, onde estivemos e com quem estivemos. Uma segunda parte com o resumo sintético sobre as constatações e alguns depoimentos. E uma terceira parte que, como força política responsável, tínhamos mesmo que estruturar, que são recomendações aos poderes públicos, mas também à sociedade em geral. E, dito isto, passo à leitura do relatório da missão. Primeiro, natureza da missão. Na sequência dos acontecimentos ocorridos entre as autoridades públicas locais e aceita à luz do mundo durante o mês de abril de 2015, uma delegação do Conselho Presidencial da Casa CE, chefiada pelo seu presidente, deslocou-se às províncias do Ambo e Benguela do dia 27 de abril ao dia 1 de maio de 2015. Faziam parte da delegação o senhor vice-presidente e deputado Manuel Fernandes, o senhor secretário executivo nacional e deputado Lionel Gomes, a senhora conselheira e deputada Odete Ludovina Baca Joaquim, o senhor conselheiro Felé Antônio, o membro do Conselho Presidencial, senhor José Figueira Vita Madiba, e o secretário para Informação e Comunicação, senhor Félix Miranda. Número 2, propósito da missão. A delegação levava como missão e mandato, definidos pelo Conselho Presidencial da Casa CE, primeiro, contactar as partes envolvidas. Segundo, averiguar a natureza dos acontecimentos. Terceiro, contribuir para o apaziguamento dos espíritos. Quarto, prestar solidariedade às famílias, aos familiares dos falecidos. Número 3. Encontros realizados e locais visitados. Cidade do Ambo, dia 28 de 4 de 2015. Tivemos encontro com o governador da província do Ambo, general Fundi Payama, acompanhado pelos vice-governadores, pelo comandante adjunto da Polícia Nacional e por outras entidades do governo provincial. Tivemos, no Ambo, encontro com entidades eclesiásticas da Igreja Católica da Diocese do Ambo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Igreja Evangélica Congregacional. Fizemos uma visita de apresentação de condolências aos familiares do malogrado comandante da polícia do município da Caala. Ele era comandante do município da Caala, mas os familiares viviam no Ambo. Na Caala, onde estivemos dia 29 de 4 de 2015. Tivemos acertos e concertação com entidades da administração municipal da Caala. Fizemos a visita de constatação e averiguação durante mais de 2 horas ao acampamento da seita à luz do mundo na montanha do Sumi. Fizemos visita às aldeias circunvizinhas ao acampamento do Sumi, num raio de aproximadamente 500 metros da montanha e do acampamento. Nessas visitas recolhemos testemunhos de cidadãos residentes nessas aldeias. Visitamos a aldeia do quilômetro 25, que dista entre 4 a 5 quilômetros do acampamento do Sumi, seguida de recolha de depoimentos dos cidadãos residentes na aldeia. Fizemos uma visita de constatação à residência oficial do Sr. José Calupeteca, situada na aldeia do quilômetro 25. Fizemos uma visita ao acampamento de tendas, situado nos arredores da aldeia do quilômetro 25. Este acampamento de tendas foi montado pelo governo provincial e serviu para albergar
Este acampamento de tendas foi montado pelo governo provincial e serviu para albergar os membros da seita A Luz do Mundo fugidos do Sumi, antes do seu regresso às províncias de origem. Fizemos uma visita ao acampamento militar situado na aldeia do quilômetro 25. De acordo com o comandante do destacamento militar, o mesmo foi colocado nessa aldeia no mês de fevereiro de 2015. Fizemos também na Cala visita de apresentação de condolências a familiares de agentes da ordem assassinados e que viviam na Cala. No dia 30 de 4 de 2015, seguimos para o município do Longonjo, onde fizemos uma visita à comuna da Chilata e fizemos também recolha de depoimentos. No dia 1 de maio de 2015, deslocamos-nos ao Balombo, onde fizemos visita ao acampamento da seita A Luz do Mundo, que estava em fase de construção, no Monte Bondo, nos arredores do Balombo. Fizemos também uma visita a uma aldeia localizada a cerca de 150 metros do acampamento e procedemos à recolha de depoimentos dos cidadãos residentes da aldeia, incluindo membros da seita A Luz do Mundo que encontramos nessa aldeia. Número 4. Constatações e depoimentos recolhidos. A linha A. A seita A Luz do Mundo tem estado a exercer atividades religiosas há mais de 14 anos e estava presente em várias províncias: Luanda, Kwazulu Sul, Benguela, Huila, Huambo e Bié. No acampamento do Sumi, nós recolhemos documentos de identidade que indicavam, e cartões eleitorais que indicavam pessoas que vieram de várias localidades do país. A linha B. A seita A Luz do Mundo não representava uma ameaça real ou perigo para a paz em Angola. A linha C. A seita A Luz do Mundo desenvolvia atos religiosos fanáticos e não acatava algumas recomendações das autoridades públicas. A linha D. A seita A Luz do Mundo tinha interação com as entidades governativas. Na província do Huambo, o último encontro realizado entre o governador Kundi Payama e o senhor José Calupeteca teve lugar no acampamento do Sumi em outubro de 2014. Segundo o próprio governador, nesse encontro, José Calupeteca prometeu ao governador a sua intenção de dissolver a seita, ao que o governador retorquiu que o governo não exigia a dissolução da seita, mas sim o seu registro legal e o fim das práticas antissociais. A linha E. A seita A Luz do Mundo não dispunha de armas de fogo. Não praticavam desacatos nas localidades próximas aos acampamentos. Os fiéis conduziam o essencial das suas vidas nos acampamentos. Segundo residentes de uma aldeia situada a aproximadamente 500 metros do acampamento do Sumi, José Calupeteca circulava constantemente na sua viatura entre o acampamento e a residência oficial situada na aldeia do quilômetro 25. A linha F. No acampamento do Sumi, os fiéis conduziam uma vida austera, mas regular. Não viviam ao relento. Tinham cubatas de chapas, todas bem ordenadas. Tinham água, tinham energia providenciada por um gerador, tinham viaturas, uma retroescavadora, motorizadas de vários tipos, 2 represas para captação de água, farmácia rústica. Encontramos um cofre forte que foi arrombado, que pressupunha que tinham processos de financiamento e de gestão financeira, armazém de víveres, lavras e hortas. Com exceção das lavras, todos esses bens foram encontrados danificados e queimados. O acampamento estava estruturado em 2 partes, um lado residencial e outro lado de culto. A linha G. Os 3 acampamentos da seita A Luz do Mundo, que a delegação da Casa Sé visitou no Sumi, na Chilata e no Morro do Bondo, no Balombo, eram todos públicos, situados nos arredores das aldeias e visíveis a longa distância. Quem estivesse a circular
da estrada asfaltada que sai da Cala para o Longonjo até o Lubango, a partir da estrada, o acampamento era completamente visível. Portanto, não estava embaixo de árvores, era visível. A linha H. As informações que nos foram prestadas pelo governador do Huambo sobre a existência de bunkers e trincheiras no acampamento não são verdadeiras, pois a delegação não encontrou nenhum bunker ou trincheira. A linha I. O destacamento militar situado nos arredores da aldeia quilômetro 25, nas proximidades do Monte Sumi, foi lá estabelecido em fevereiro de 2015, que pertence ao regimento militar do GOV. Esta movimentação de tropas em fevereiro indicia premeditação da eventualidade de uma ação militar com comprovável autorização ou ordem superior. Entendemos nós que movimentação de tropas não são da competência de um governo provincial. A linha J. Pelos depoimentos recolhidos, os acontecimentos do SUMI desenvolveram-se em 3 fases. Isso foi nos dito por pessoas que estiveram lá. Número 1, primeira fase. Envio de um agente da polícia ao acampamento do SUMI no dia 13 de 4 de 2015 para proceder à entrega do mandado de captura ao Sr. José Calupeteca, que recusou-se a receber o mesmo, e o agente policial portador deste mandado retirou-se do acampamento. Portanto, nesta primeira fase não foi para detenção, foi para a entrega do mandado. E o Calupeteca não aceitou receber e o agente tranquilamente retirou-se. Segunda fase. Envio de uma equipa de oficiais da polícia no dia 16 de 4 de 2015 para proceder à detenção do Sr. José Calupeteca. Os fiéis da seita A Luz do Mundo foram encontrados em celebração religiosa, tendo José Calupeteca recusado a acatar a ordem de detenção. Face à recusa de Calupeteca, os agentes da ordem tentaram proceder à detenção forçada, ao que foram atacados pelos fiéis com paus, mocas e alfaias, tendo resultado na morte de alguns agentes e retenção de outros. Terceira fase. Segundo a afirmação do próprio governador provincial durante a nossa reunião, ele se encontrava ausente do Huambo, mas tão logo foi informado do incidente inicial no Monte Sumi, deu ordem para a Polícia Nacional e as Forças Armadas cercarem a montanha do Sumi e agir. Palavras do Sr. Governador. No seguimento da ordem do Governador, segundo testemunhas presentes, efetivos da Polícia Nacional e das Forças Armadas, em número não especificado, dirigiram-se ao Sumi e montaram um posto de comando num campo de futebol por nós visto, situado a cerca de 300 metros do acampamento do Sumi. Nessa altura, no acampamento do Sumi, os fiéis estavam todos sentados na zona de culto e em silêncio. Quando iniciou o assalto, parte dos efetivos dirigiu-se à zona residencial, queimando os haveres dos fiéis, enquanto outros efetivos dirigiram-se para a zona de culto, disparando contra os fiéis. Perante os disparos da polícia e dos militares, os fiéis começaram a entoar cânticos religiosos com a percepção de que o fim do mundo que esperavam tinha chegado e porque acreditavam, sendo religiosos, ainda Deus iria lhes proteger. Enquanto outros reagiam com paus e mocas, depois de verem que alguns estavam a cair. Outros ainda iniciaram a fuga para o cimo da montanha. As testemunhas ouvidas, que na sua maioria são camponeses das aldeias, afirmaram que o assalto levou muito tempo, não sabendo especificar tempo concreto. Até que, no monte, tudo ficou em silêncio, os cânticos pararam e os tiros passaram a ser esporádicos. A linha K. No assalto do acampamento do Sumi, houve vítimas mortais. Para além dos agentes da ordem, morreram muitos civis e particularmente mulheres e crianças. Tendo em consideração a disposição dos fiéis no local do culto e, por outro lado, também o sentido de avanço da Polícia Nacional e das Forças Armadas. Nenhuma testemunha ouvida forneceu números concretos de mortos civis.
pois não tinham condições técnicas materiais de os contar e muito menos condições ou estado psicológico para tal. Mas afirmaram que os mortos civis foram na ordem das centenas de fiéis. A delegação não conseguiu confirmar estes números. No entanto, a investigação realizada no acampamento permitiu constatar muitas manchas de sangue e muitos haveres espalhados pelo acampamento, que são maioritariamente de mulheres e crianças. A linha L. A delegação não encontrou no acampamento nenhum vestígio que possa ligar a seita ao partido UNITA. Foi encontrada no acampamento apenas uma manta com símbolos do partido MPLA. Na visita à residência oficial de José Kalupeteca, constatou-se que a mesma tinha sido vandalizada, mas não saqueada. A esposa e os filhos que viviam permanentemente nessa residência não foram encontrados. A delegação não apurou o paradeiro da família. O indicador que aqui temos é: se fossem cidadãos populares a saquear pelos bens que nós encontramos lá, e encontramos lá uma espécie de armazém logístico, teriam saqueado. Para além do que, encontramos rações de combate de natureza militar, o que significa que foi uma inspeção militar que foi à residência do Kalupeteca. A linha N. Durante a visita à comuna de Chilata, município do Longonjo, a delegação foi informada da morte de um fiel da seita Luz do Mundo, quando a polícia desmantelou o acampamento da Chilata. Durante a visita ao local do acampamento do Bondo, no Balombo, as testemunhas informaram a delegação de que houve um agente policial morto e vários feridos fiéis no ato de desmantelamento do acampamento do Bondo, no Balombo. A delegação constatou, a linha P, a delegação constatou a existência de um ambiente de medo por parte das populações residentes nas aldeias do quilômetro 25 e arredores, na comuna de Chilata e nas aldeias próximas do acampamento do Balombo. Praticamente é um ambiente de pânico e intimidação. A linha Q. Em todas as aldeias visitadas, verificou-se a existência de muitas residências abandonadas, sem se saber para onde foram os antigos residentes. A linha R. A delegação confirmou que no momento da visita ao acampamento do Sumi ainda encontravam-se efetivos das Forças Armadas no cume. Portanto, no momento que estávamos lá, ainda havia militares no cume da montanha e também na aldeia do Sumi, o destacamento da aldeia do Sumi. Facto corroborado pelo comandante do destacamento militar do quilômetro 25. Segundo depoimentos de cidadãos das aldeias próximas do Sumi, os efetivos militares no cume da montanha estavam a dar tratamento aos corpos das vítimas. A delegação não atingiu o cume da montanha. A linha S, no acampamento de tendas para trânsito dos fiéis capturados, a delegação não encontrou nenhum cidadão, mas constatou indícios de pessoas terem sido retiradas do local poucas horas antes da chegada da delegação, pois ainda havia fogueiras com brasas. A linha T. Durante a reunião com o governador provincial, a delegação recebeu autorização para visitar o acampamento do Sumi. No entanto, chegados a Kaala, a delegação foi proibida de visitar o local por tratar-se de uma zona militarizada. Isso foi nos informado pela administração municipal. A delegação decidiu não se retirar da administração até que fosse autorizada a visitar o local, mesmo que isso implicasse pernoitar na administração. Face ao impasse, a autorização foi comunicada cerca de 45 minutos depois e foi providenciada uma escolta policial que acompanhou as visitas aos 3 acampamentos. Nenhum membro da administração municipal acompanhou a delegação aos acampamentos. Apesar do governador ter informado posteriormente que ordenara ao administrador adjunto da Kaala acompanhar a delegação ao acampamento do Monte Sumi. A linha T. Uma equipa de reportagem da TPA acompanhou e registrou as visitas da delegação ao Monte Sumi e à comuna da Chilata.
não foram ao Monte Bondo. A linha U. De referir finalmente que no encontro com o governo provincial, a delegação solicitou a possibilidade de visitar o Sr. José Kalupeteca, ao que o governador retorquiu não ter conhecimento do seu paradeiro, pois tinha sido entregue às autoridades judiciais. Recomendações. A Casa CE recomenda às entidades públicas vocacionadas para o efeito para prestarem maior atenção e desenvolverem ações pacíficas, preventivas e atempadas face ao fenômeno da proliferação, do surgimento de seitas e instalação de novas religiões em todo o território nacional. A linha B. Que as entidades públicas convidem entidades neutras e credíveis, nacionais ou internacionais, para procederem a uma investigação profunda sobre os acontecimentos. Para tal, todos os fiéis da seita Luz do Mundo, detidos pelas autoridades, sejam disponibilizados para serem ouvidos. A linha C. É importante e urgente serenar os espíritos e transmitir confiança e tranquilidade às populações, pois a paz nunca esteve em questão nos eventos ocorridos no Ambo e em Benguela. A linha D. O Estado, como pessoa de bem, tem a obrigação de responsabilizar todos os atores que intervieram decisivamente no ocorrido, sejam eles líderes da seita A Luz do Mundo ou autoridades governamentais que intervieram, que inventaram um perigo inexistente e conduziram operações bélicas. A linha E. A Constituição da República de Angola garante o direito à defesa a todos os cidadãos. Neste sentido, a Casa recomenda que seja assegurado ao Sr. José Kalupeteca a constituição de um advogado de sua livre vontade. A linha F. A Casa recomenda que se ponha fim à perseguição aos fiéis inocentes da seita A Luz do Mundo. A responsabilização seja individual e de acordo com a lei. Ponto 6. Conclusão. A Casa entende que devemos construir o futuro com base na verdade. E é por isso que apelamos que haja uma investigação neutra e credível para que tudo seja conhecido por todos os angolanos. Muito obrigado. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos que dar as mãos.